dia, meus amores. Vamos iniciar a nossa aula de matemática, tá? E hoje nós vamos ver sobre o número até 999. Nós vamos abrir o nosso livro na página 108 para a gente poder estar realizando a nossa atividade de hoje, tá bom? Então, aí vamos começar, né, com o número 1, né? Que é onde está assim: Ana comprou algumas canetas em uma loja. Observe como as canetas são vendidas nessa loja. Então, ela é vendida, né, aí em uma caixinha onde tem 100 canetas, né, e a outra caixinha onde tem apenas 10 canetas, né. Então, são uma caixa maior. Na caixa maior a gente pode encontrar 100 canetas, né, lembrando que toda vez que a gente chega à unidade 100, nós temos a centena, e a caixinha menor nós temos 10 unidades, onde a gente pode encontrar uma dezena, tá bom? Então, aí na letrinha A, Ana comprou 3 caixas grandes, 2 caixas pequenas e 5 canetas avulsa, né? Que ela é como se fosse a unidade, né? A canetinha avulsa. Quantas canetas ela comprou ao todo? Então, 3 caixas grandes, nós vamos colocar o quê? 3 quantidades aí de 100, né? Porque a caixa grande, ela representa 100. Só que uma quantidade de 100 já tá aí completa. Aí depois você vai colocar mais 100, mais 100. E aí é igual a quanto? Quantas unidades ela comprou ao todo? Depois ela comprou 2 caixas pequenas. Na caixa pequena a gente encontra o quê? 10 unidades. Então você vai completar aí com o número 10 e depois você vai colocar 10 mais 10 é referente aqui valor, né? E depois ela comprou 5 canetas avulsa, então ela foi comprando uma de cada vez, né? Então você vai completar apenas com o número 1, porque ela está representando a unidade, tá? Então aí, total de caneta, ela comprou 300 canetas, né? Porque ela comprou 3 caixas de 100. Depois ela comprou 2 caixas pequenas, né? Que ela representou qual o valor, aí você vai colocar aí. E depois ela comprou 5 canetas avulsa. Quantas canetas a Ana comprou ao total? Aí você vai colocar aí o total de caneta que a Ana comprou, tá bom? Aí na letrinha B, nós temos, né, uma atividade com material dourado, que a gente já vem estudando aí há um bom tempo, né? E vamos relembrar. Toda vez que eu vejo a placa, eu tenho aí, né, 100 unidades juntas. Quando eu tiver a barra, eu tenho aí 10 unidades juntas. E se eu tiver os quadradinhos do material dourado solto, estou representando a unidade. Aí eu vou colocar a quantidade referente à minha unidade aí que eu tenho, tá bom? Então, vamos lá. Veja como podemos representar essa quantidade de caneta e escreva como lemos esse número. Então, aí nós temos 3 barras, né, com 100 unidades. Nós temos 3 placas com 100 unidades. Nós temos 2 barras, né, que estão representando uma dezena, cada uma tem 10. E depois nós temos 5 unidades soltas. E aí está representando no nosso quadro de valor, né, da centena, dezena e unidade, e também no nosso abaco. E depois você vai escrever por extenso como que a gente lê esse número, né, 325. Aí você vai escrever aí embaixo, tá bom? Na página 108. Na página 109, você vai decompor os números a seguir conforme o exemplo, né? Então, o exemplo tá aí o número 582, tá? Assim, ó. 582. Nós vamos decompor, certo? Então, a gente já sabe qual é a centena, né? Qual é a dezena e qual é a unidade. Então, a gente vai decompor 5, né, centenas, 8 dezenas e 2 unidades. Então, é assim que você vai decompor todos esses números, tá bom? Não vamos escrever por extenso, não, o nome do número. Vamos decompor daquele jeito aí. Quem é a centena, quem é a dezena e quem é a unidade, tá bom? Então, vamos relembrar, né? O último número, ele sempre representa a dezena, né? Na frente da... Desculpa. O último número sempre representa a unidade, né? O número da frente da unidade sempre representa a dezena. E o primeiro número sempre é a centena. Então, é assim que você vai
representar centena, dezena e unidade, tá bom? Então, vamos lá. Número 3, você vai completar o quadro, né? Aí, tá o exemplo, né? O número 397, a decomposição dele, né? Como que é o número 397? Então, a gente vai escrever aqui, ó. 397. Como que ele é composto? 300 mais 90 mais 7 unidades. Então, é assim. E depois você vai escrever como que a gente lê, né? 397. Do mesmo jeito que a gente colocou aqui, ó. 397. Então, é assim que você vai escrever no quadrinho aí, tá bom? Desse jeitinho aí. Vai decompor e depois você vai fazer como se lê, tá bom? Número 4. Descubra o padrão de cada sequência e complete. Então, aí, né, na letrinha A, você vai completar. Na letrinha A, tá indo o quê? De 5 em 5, né? 325, 330, 335. Aí você vai completar. Depois do 335, mais 5. Qual é o número correspondente? E assim por diante. Na letrinha B, né? Tá indo de quê? De 10 em 10. Então, você vai completar. Parou no 532. Mais 10, né? Qual é o número da sequência? Tá bom? E aí, na letrinha C, tá? Também, você vai completar essa sequência, tá bom? Então, vamos prestar atenção na sequência pra gente completar, tá bom? Não tá indo de unidade em unidade. Número 5. Observe as caixas e responda às questões. Então, na caixa verde eu tenho 200 lápis, na caixa azul eu tenho 15 lápis e na caixa amarela eu tenho 10 lápis, tá? Então, agora vamos responder. Letrinha A. Quantos lápis há na caixa verde? Letrinha B. Quantos lápis há na caixa azul? Letrinha C. Quantos lápis há na caixa amarela? Quantos lápis há ao total? Então, você vai, né, somar a caixinha verde com a caixinha azul com a caixinha amarela. E aí, você vai colocar o total dos lápis que deram, tá bom? Letrinha C. Número 6. Complete as lacunas para descobrir qual número está representando em cada caso, né? Então, aí, na letrinha A, vamos observar quantas placas, quantas barras e quantas unidades nós temos, né? Então, aí, na letrinha A, nós temos 200, né? Porque nós temos 2 barras, mais quantas barrinhas nós temos aí? Nós temos 80, né? Porque cada barrinha representa 10 unidades, então eu tenho 8, então eu tenho 80 e eu tenho 4 unidades soltas. Qual é esse número? 284, né? Então, aí você vai fazer na letrinha B e na letrinha C também qual é o número representado pelo material dourado, tá? E na página 111, que vai ser a nossa última página de hoje, tá? Tem aí o número 7. Você vai completar as lacunas para descobrir quantos reais a Adriana juntou para comprar uma bicicleta, né? Então, aí nós temos 2 notas de 100. 2 notas de 100 equivale a quantos reais? Nós vamos somar. Uma nota de 50 e R$1. Então, quantos reais a Adriana, ela conseguiu juntar para poder comprar a sua bicicleta? Aí você vai colocar aí, tá bom? E o número, ele tem 3 algarismos, né? Esse número aí. Então, a gente já sabe, né? Quem faz parte da unidade, quem faz parte da dezena e quem faz parte da centena, né? O número 1, ele é o último número, ele está representando a nossa unidade. O número 5, ele está, né, logo antes do número 1, então aí ele representa a nossa unidade, a nossa dezena, né? Representa 5 dezenas, que representa o quê? 50 unidades, né? E o algarismo 2 representa a centena, né? Que nós temos aí 200 unidades. Então, a centena, ela sempre é o primeiro número, tá? Na número 8, você vai ver
quanto representa cada algarismo no número 862. Complete as lacunas, né? Então, o algarismo 2 representa quantas unidades? O algarismo 6 representa quantas unidades, né? Quantas dezenas e quantas unidades. Então, é diferente, a gente tem que lembrar, tá bom? Se tem 10 unidades, eu tenho uma dezena. Se eu tenho 20 unidades, eu tenho 2 dezenas, tá? Então, dezenas são o quê? 10 unidades juntas, então é só somar, tá? E, por último, o algarismo 8, né? A centena, ela representa quantas dezenas, né? E quantas unidades aí, tá bom? Quantas centenas ou dezenas e quantas unidades ela representa. Então, vamos fazer com bastante atenção, tá bom? Pra gente não se confundir aí, sempre respeitando, né, os números e a sua posição no quadro de valor, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.